A presença hoje é do médico especialista em alimentação saudável, Juliano Pimentel. Juliano é especialista, mas você é um nutrólogo. Não, eu atuo em nutrologia. Na medicina tem essa distinção burocrática. Entendi. Eu atuo em nutrologia, eu fiz uma pós-graduação na ABRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrologia, mas a gente só se intitula quando defende título. Você está desde ontem aqui fazendo todo um resgate antropológico dos nossos hábitos alimentares atuais e mostrando que o veneno está na mesa, né? Tá, sempre teve e começa na nossa mente. Porque antes dele vir para a mesa, você teve que levá-lo para dentro da sua casa. Você tem uma referência equivocada. Você falou outra coisa também, o fato da pessoa se colocar como paciente, não como agente de seu destino. As coisas são assim mesmo. É normal. Você está vendo agora as incursões da comida, da alimentação orgânica, né? Sim. Ainda como um trabalho de um pessoal mais consciente, mas ainda uma minoria. Sim. Uma minoria, né? Que está, graças a Deus, conseguindo encontrar receptividade por parte das pessoas também que estão mais antenadas com relação à prática elementar de saúde, que é o trato alimentar, né? Me diga uma coisa, a questão da carne. A questão da carne na dieta alimentar. Um grande erro que acontece, uma deturpação também no assunto, é que quando colocam e falam da dieta paleolítica, pensam num troglodita simplesmente comendo carne. E a dieta paleolítica ela era constituída de folhosos, constituída de leguminosas, constituída de alguns frutos pequenos, berries, cerejinhas, frutos silvestres. E sim, carne quando achava a caça. Ocasionalmente. E a grande máxima da natureza é a variedade. Você não repete todos os dias o mesmo alimento, exatamente porque isso pode gerar malefícios para o seu corpo, como sensibilidades alimentares. Então, o importante é que a gente perceba que o ser humano tem resultados sempre onde ele aplica o foco dele. E o último lugar onde a gente tem colocado o nosso foco foi sobre a própria saúde. Hoje nós simplesmente não agimos em relação à saúde e mais reagimos. Quando estamos passando mal, buscamos alguns remédios, a farmácia virou um supermercado e você vai lá e compra o que quiser, a hora que quiser, e alguns tipos de medicações são prescritas pelos médicos. E existem medicações seríssimas que deveriam ser prescritas também e que são tidas como simples, igual o anti-inflamatório, e leva milhares de pessoas para os hospitais com insuficiência renal aguda. Um anti-inflamatório. Um anti-inflamatório inocente. Esses comerciais estão aí nas farmácias. Exatamente, que a pessoa chega lá e pede, toma, para dor no joelho, para dor crônica. Isso é potencialmente grave. Principalmente uma pessoa com mais idade, que já tem pressão alta há muito tempo, ou então já está com diabetes. E que são normalmente as pessoas que têm problema de artrose. Então, quando você mantém um estado inflamatório prolongado no seu corpo, no seu intestino, e 80% do sistema imunológico está no intestino, não tem como nós ignorarmos que a alimentação seja um dos pilares para a sustentação de uma vida saudável. E nas Blue Zones, que são áreas como Okinawa, que eu vou estar lá agora, em setembro, fazendo uma outra imersão, são locais onde o consumo de vegetais, de alimentação viva, chegava até a 70%. E com 30%, 25% de proteínas. Animal, de fonte animal. Mas com a maioria do prato vivo. Com energia que vem da onde? Toda a vida da Terra veio da onde? Da energia fotônica, da energia do Sol. Luz. E, direta ou indiretamente, ela se desdobra dentro das cadeias alimentares para chegar onde a gente está. E é isso que as pessoas têm que considerar. A maior parte da alimentação que nós temos deve vir de fontes primárias, ou seja, de vegetais. E daí surgiu o termo vegan, que é a mistura de veganismo com a dieta paleolítica. Que é a consciência vegana, a alimentação voltada para alimentos vivos, para alimentos que não agridem o ambiente, com a parte de carnes de alto valor proteico, de alto valor nutricional, né? Como pescados e carnes orgânicas também. Tá, eu quero só reiterar o que foi dito na conversa de ontem. Você acha, então, que a prescrição da necessidade de se alimentar a cada 3 horas é absolutamente indevida? É antifisiológico. Antifisiológico, contraria... A palavra seria essa. Okay. Contraria o nosso sistema. Comer de 3 em 3 horas, principalmente daquela conversa de telefone que já virou, um fala, outro repete e outro diz, a pessoa come o que não presta, de forma rápida, se sente mal se não comer, e eu tenho, dentro desses milhões de pessoas que me seguem,
Várias pessoas que falavam, doutor, eu não aguentava mais ver cardápio, me ver tolhida, tendo que comer de 3 em 3 horas sem fome e me mantendo acima do peso. A pessoa sem fome ser obrigada a comer, porque isso emagrece, isso é um contrassenso. Então, eu não sei como isso ocorre para você, mas quando nós pensamos em jejum, milhares e milhares de pessoas no mundo, todo adulto saudável pode e deve fazer jejum. É ótimo para o código genético dele. Vou entrar nisso no segundo tempo. Juliano Pimentel, o especialista em alimentação saudável, é a presença de hoje e nós voltamos daqui a pouco. Voltamos com a presença de Juliano Pimentel, especialista em nutrologia, especialista em alimentação saudável, que está aqui, não só aqui, mas na internet, onde ele tem mais de 1 milhão de seguidores, detonando o que a gente imaginava que sabia a respeito de dieta alimentar. E nós vamos começar a falar agora já que tinha que comer de 3 em 3 horas, Juliano, eu não sabia onde é que ficava o jejum, que sempre foi prescrito como uma atitude extremamente terapêutica, purgativa, saudável, né? Tanto até na área da espiritualidade, né? Sempre, em qualquer cultura do mundo. Qualquer cultura, o jejum é visto como algo saudável. Eu sempre imaginei intuitivamente que o jejum era uma folga que você dava ao metabolismo, você entendeu? Aquele descanso, porque a nossa atividade digestiva, ela demanda muita energia, né? Ela é incessante, né? Mas aí quando veio a conversa eu me recusei, e nunca consegui cumprir, na verdade, nunca tive disciplina para isso. Mas quando veio aquele negócio da dieta das 3 horas, cara, eu disse, tem alguma coisa que não está fechando. Mas a gente fica na limitação da gente, da percepção da gente. Sabe, quando eu fiz a pós-graduação em nutrologia, uma das aulas foi também abordando esses temas. E o que existe dentro do meio catedrático é uma forma muito rígida e arraigada a conceitos que são baseados puramente na medicina baseada em evidência, que tem um viés tremendo. Para você ter um artigo duplo cego, multicêntrico, randomizado, é caríssimo. E para isso nós precisamos de patrocínios. Então entenda que quando a gente quer destronar hábitos culturais que estão na humanidade, eu não estou falando do Brasil, estou falando do cristianismo, Sim. eu estou falando de budismo, islamismo, eu estou falando do homem da caverna que fazia porque não tinha comida. Uhum. Por que é tão importante mostrar que isso faz mal? A gente está passando agora pelo Ramadã no islamismo. É um momento onde eles não comem ao longo do dia e é um jejum não só externo, mas interno. Um jejum de pensamentos tóxicos, de palavras, de emoções, de comportamento. É. Então, o jejum ele leva o ser humano para um estado de introspecção e para um estado de rearranjo metabólico, no qual a resistência insulínica, que é um dos maiores males que nós temos hoje, abaixa e dá lugar ao glucagon subir, que é um hormônio que quebra a gordura e faz a gordura ter lipólise. Além disso, ele aumenta a ativação de genes que queimam a gordura e aumentam a longevidade. Para e pensa. Você conheceu algum mineiro que comia banha de porco? Conhecia tudo, Pois é. Tudo Você via tudo eles longevos? Você via alguém com Alzheimer? Não. Hoje a gente tem, infelizmente, pessoas que com 60 anos estão tendo Alzheimer ou outras demências, principalmente demências, né? A gente fala de demência de uma maneira geral. É, isso. Então, assim, e isso se deve à redução da gordura, aumento do carboidrato, à demonização de gordura. Então, quando a gente pensa na forma de purificação do jejum para liberdade de paradigmas como comer 3 horas, de você comer quando tem fome e não quando o seu corpo requisita. Agora no jejum a gente queima as gordurinhas, não queima? Completamente. Aquelas gordurinhas que estão reservadas... Entenda, a entra na gordura roda. ela só existe com um propósito. Ser queimada quando falta nutriente. Uhum. Ela só existe com esse propósito. E quando você gera os períodos de escassez, o jejum naturalmente o faz e queima. Agora, o jejum é recomendado para todo mundo? Não. Pacientes diabéticos têm que ter acompanhamento médico. É risco de vida isso. Porque ele toma remédios hipoglicemiantes e pode levar à morte dele. Tá? Então, assim, o jejum é para adultos saudáveis. Crianças devem comer quando tem fome. Meu filho, por exemplo, tem dia que ele come pouco. Tem dia que ele acaba com 2 pencas de banana no dia. E ele está na adolescência. Aliás, a banana, hein? Que é maravilhosa. A e ovo, banana, lá em casa acaba rapidinho também. Não, mas a banana, assim, como é que umas coisas assim são redimidas, assim, com aquela questão daquela substância que precede a endorfina?
Serotonina. Serotonina, ela tem um precursor, ela tem um... 5-HTP. Né? Então, a bananinha, cara, que a gente não sabia, comia na roça pra caramba. Mas quando a gente Esse povo alegre, tudo gosta de banana, reparei, sério. E assim, a saúde intestinal, ela está relacionada a tudo isso. 70% da serotonina é produzida no intestino. É por isso que o intestino é chamado do segundo cérebro? Sim. E alguns chamam até de primeiro. Tem mais conexão do intestino para o cérebro, do intestino para o cérebro do que para o cérebro do intestino. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que come, com o que põe para dentro, porque os desdobramentos podem ser severos e, vamos jogar de uma forma específica, imparciais. Ele vai pegar qualquer um que coma de forma errada e cedo ou tarde vai acabar tendo seu preço. Bem, nós estamos encerrando o nosso tempo está esgotado. É o segundo dia que nós estamos conversando com o Juliano Pimentel. E a gente está querendo saber se você acha que a gente tem que continuar essa conversa. Tem? Então eu convido você a estar conosco amanhã na sequência dessa conversa, quando, como eu prometi a vocês, jamais você vai ver a sua dieta do mesmo modo. Juliano Pimentel continua com a gente amanhã.